Olá, despertos e despertas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, muito prazer. Eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento, e semanalmente eu trago conteúdo para a gente expandir a consciência juntos. Então já se inscreve aqui, aciona o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Hoje eu quero falar sobre um tema maravilhoso, mas que ao mesmo tempo é muito polêmico, que é propósito de vida e profissão, carreira. Como as pessoas misturam essas duas energias e acabam se perdendo no processo de autoconhecimento. Então, se você quer encontrar o seu propósito ou busca compreender realmente essa energia, fica comigo até o final, porque eu vou fazer você refletir bastante. É muito importante que você já comece entendendo que você não é a sua profissão. Repita comigo, você não é a sua profissão. Muitas pessoas confundem propósito de vida com carreira e trabalho, porque elas associam através do ego delas que elas são a carreira, que elas são a profissão. E isso não é culpa sua, porque a gente cresceu dentro de uma sociedade, a gente é hiperestimulado a reconhecer a carreira. Então, quanto mais bem paga a sua profissão, ou mais renomado você é dentro da sua área de trabalho, melhor você é, né? Ou às vezes até mais você é. E isso é uma distorção. Tanto que para quem ainda, não despertou e não fez esse trabalho de autoconhecimento, geralmente se apresenta e fala: "Oi, tudo bom? Prazer, eu sou a Gabi e eu sou professora de autoconhecimento." Por isso, quando eu começo os vídeos toda vez aqui no canal, eu sempre reforço: eu estou a Gabi, eu estou mentora e professora de autoconhecimento, porque esses são estados e não a sua essência. Quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de motivo para estar aqui, a gente está falando de quem você é e não de quem você está. Por isso que é muito importante que você já tire essa identificação, porque quem você realmente é não tem nenhum rótulo. Então, quando a gente fala da nossa nacionalidade, quando a gente fala da nossa religião, quando a gente fala do nosso signo, quando a gente fala de qualquer uma dessas características, são estados dessa experiência, são estados deste momento, dessa vida e dessa realidade. Mas quem você é aí no fundo, espiritualmente falando, é muito maior e vai muito além do que qualquer rótulo. E quando a gente fala de viver com propósito, a gente fala de viver em alinhamento com essa energia superior. Por isso que não faz sentido a gente atrelar propósito de vida só com carreira. Mesmo porque se fosse assim, uma criança, um idoso aposentado ou uma pessoa, enfim, que não trabalha por opção, seria o quê? Uma pessoa sem propósito? Estaria aqui à toa no planeta Terra como peso morto? É claro que não. Todas as vidas importam, independente do que elas estejam fazendo, mesmo na carreira. É que a gente vive num mundo onde o trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo, da nossa vida e da nossa carga horária diária. Então a gente associa muito o trabalho com quem a gente é, o nosso status profissional com a nossa essência. E isso é uma distorção. Então, primeiro solta. Se permite olhar por uma outra perspectiva, de que você não é a sua profissão, porque isso é libertador. Porque também, além de você viver no mundo mais real e verdadeiro da sua essência, te permite mudar. Eu vejo muitas pessoas com medo e apego de mudar de carreira, ou começar algo novo, ou fazer uma nova faculdade, ou abrir o próprio negócio, porque fala: "Putz, mas já investi 15 anos, 20 anos da minha vida nessa profissão. Eu vou ter que ser isso mesmo." Mas isso não é quem você é. Você está aqui realmente para viver ciclos, para aprender com eles. Não importa se durou 30 anos, esse ciclo pode acabar com 30 anos, se transformar em uma outra coisa. E quando você está conectado, você está apurado para perceber essas mudanças e quando é tempo de recomeçar. E por estarmos passando por um despertar coletivo, entrando nessa nova era e acessando cada vez níveis de maior consciência, tanto no planeta quanto na humanidade, a gente começa a se questionar mais. Então a gente começa a questionar aquela profissão que a gente sempre idolatrou
de será que esse é realmente o meu sonho? Ou esse é o sonho da sociedade? Ou esse é o sonho dos meus pais? Ou esse é o sonho das pessoas que, enfim, cresceram comigo? Então a gente começa a se aprofundar muito e mergulhar no autoconhecimento realmente para compreender quem a gente é e qual é a nossa missão aqui. E o Eckhart Tolle tem um conceito sobre propósito que para mim é o mais, assim, é o mais alinhado, que para mim foi o que, assim, explodiu a minha consciência, a minha forma de entender essa palavra, esse conceito e esse estilo de vida, que é na verdade o propósito primário e o propósito secundário. Ele separa essas duas camadas porque o propósito primário, ele é imutável, ele é temporal, ele é contínuo e eterno, ele acontece no aqui e agora. Então, quando eu estou presente e eu simplesmente sou, eu estou vivendo o meu propósito. E é aí que a nossa mente buga, porque a nossa mente, ela precisa sempre complicar as coisas para achar alguma solução. Quando você apresenta algo muito simples para algo que ela sempre achou ser muito complicado e distante, ela geralmente nega a informação. Então, se a sua mente deu uma recuada, ou realmente, não sei não, isso está muito bom para ser verdade, ou muito fácil, ou muito simples, se permita, não tome isso como verdade, mas questione. Porque quando eu comecei a reparar que realmente propósito é simplesmente ser. Se você olha para os animais, eles simplesmente são. Se você olha para a natureza, para uma planta, sei lá, para qualquer coisa que seja natural, você vê que as coisas simplesmente são. Só isso. Agora, depois do propósito primário, existe sim o propósito secundário de estarmos aqui. Só que ele só existe depois que o primeiro, a base, está consolidada. Então, diferente do primário, o nosso propósito secundário, ele é mutável, ele é temporal, ou seja, ele está sempre em transição, ele não é contínuo e ele se transborda em diversas áreas. Então, ele até usa um exemplo no livro, se eu não me engano, Um Novo Mundo, que ele diz assim: quando você vai até uma prateleira buscar um livro, o ato de estar presente a cada passo, a cada respiração, é o seu propósito primário e ler o livro é o seu propósito secundário. Então, quando a gente fala de propósito, a gente tem que lembrar de primeiro ser, simplesmente ser. Isso você já é. Você não precisa de esforço, você não precisa de nada mais. Você só precisa perceber, abrir espaço. Você não precisa criar algo novo, você não precisa pagar uma terapia caríssima, você não precisa de nada, porque você já é. Agora, o seu propósito secundário é o transbordar dessa presença. É quando você consegue aplicar em outras áreas, não só no trabalho, essa verdade, essa consciência, essa totalidade. Então você começa a ter um propósito dentro da sua família, você reconhece qual que é o seu papel naquele momento, você tem um propósito na sua profissão, você tem um propósito na sua saúde, você tem um propósito na sua comunidade, você tem diversos propósitos. E quando você começa a olhar para isso, você tira aquele peso de, nossa, eu preciso achar o trabalho dos meus sonhos alinhado com a minha missão de alma, porque às vezes coloca muita pressão, como se você precisasse dar resposta final, sendo que na verdade o que todos nós viemos fazer aqui é despertar, é sair um pouco mais consciente do que a gente entrou, um pouquinho mais coerente entre as nossas ações, pensamentos e sentimentos, é sair daqui um ser humano mais gentil, um ser humano mais humilde, um ser humano com mais virtudes do que quando a gente chegou. É simplesmente se desenvolver, aprender, crescer de dentro para fora. E o trabalho, ele pode sim ser um reflexo disso. Só que para que você mergulhe e expanda cada vez mais, eu realmente sugiro que você primeiro desenvolva o seu propósito primário. Inclusive no portal a gente tem uma aula só disso. Se você entrar agora, ela tá gravada, né? No portal as aulas são sempre semanais e ao vivo, mas todas as anteriores ficam salvas para você assistir quando você quiser e puder. E na próxima semana a gente vai ter uma aula só sobre propósito secundário, focado no trabalho, focado na carreira e como a gente pode realmente ser um trabalhador da nova era. Como a gente pode realmente despertar cada vez mais a nossa verdade. Porque
existe espaço para todo mundo, né? Muitas pessoas falam assim, mas já existem tantos terapeutas, ou já existem tantos artistas, ou já existem tantos advogados, quem sou eu na fila do pão? Você é único. Então, se você ler todos os livros que eu li, fizer todos os cursos que eu fiz, o seu trabalho na hora de você colocar ele para fora vai ser diferente. Porque a sua história é diferente da minha, as suas experiências, a sua forma de interpretar o conteúdo, digerir, aplicar, ensinar. Então, o mundo precisa de você, precisa da sua energia e nem sempre vai ser só no trabalho. Mas se você quiser ancorar e despertar isso na sua profissão, eu te convido para assistir essa aula ao vivo comigo, porque a aula do ao vivo é sempre muito forte, muito poderosa, mas se você também não puder, você pode assistir ela gravada no portal Despertando Quem Você É. Então já comenta aqui embaixo se esse vídeo despertou algo na sua mente, se ele iluminou algo no seu coração, se ele te fez pensar um pouco fora da caixinha e te tirar dessa pressão de propósito, 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 sendo que você não precisa de nada externo, você não precisa esperar, você pode simplesmente ser e viver ele agora. Não esquece também de deixar o seu like, compartilhar com alguém que você ama. E a gente se vê semana que vem em um próximo vídeo. Gratidão imensa pela sua energia e presença. Namastê!